vejo andando cabisbaixo desse jeito. A alegria já se foi do coração. Olha só, Cláudio, te perguntei o porquê de tanto sofrimento. Me respondeu a forte luta, me jogou no chão, e em tua face te lançaram teu pecado. Foste julgado e o perdão não recebeu. Lágrimas quentes já jorraram do teu rosto. Perdeste tudo e a esperança já morreu. Mas olha só, quero lembrar-te da mulher surpreendida. No próprio erro era o começo de um fim, mas na presença do que tem toda a justiça, olha o que acontece. Foi colocado e diante dele se prostrou, que coisa linda. E ele escreveu na areia, assim falou: pode atirar a pedra aquele que nunca pecou. E uma a um se retiraram, e o mestre então falou: onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou. Ninguém pode te tocar. Deus está em sua frente. Se quiserem te prender, Ele quebra as correntes. O passado não importa quantas vezes você errou. Seus acusadores onde estão? Se Jesus te perdoou. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Olha só, muitas vezes nós estamos como essa mulher, sendo acusados, mas a Bíblia nos diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Te tocar, Deus está em sua frente. Se quiserem te prender, Ele quebra as correntes. Ninguém pode te tocar. Deus está em sua frente. Se quiserem te prender, Jesus está quebrando correntes aqui nesta noite. Aleluia. O passado não importa quantas vezes você errou. Seus acusadores onde estão? Se Jesus te perdoou. Aleluia. Nessa noite nós estamos aqui nessa live e nós podemos dizer que nós somos livres. Você é livre para adorar a Ele. Aleluia. Quem sabe você chegou aqui aflito, ansioso, mas o Senhor te resgatou. Ele te levantou nessa noite. Adore, exalte, adore Ele. Ele está trabalhando nessa causa, então descansa o teu coração. Aleluia. Aleluia. Não há condenação para você. Não há condenação. Não há condenação. Não há. Aleluia. Glória a Deus. O pessoal está dizendo que está sem som. Está sem som? Me diz aí. A Mônica falou que está sem som e está travando. Está sem som, gente? Me diz aí. Gente, vamos compartilhando essa live. Essa live aqui é da palavra, né? Nós já vimos aí louvores abençoados. Tiaguinho entrou aqui novamente. Pessoal que pediu para colocar do Tiaguinho aí
É, o Instagram dele, já marquei lá, tá bom? O pessoal dos Estados Unidos que está aí, Tati, Marlene, Deus abençoe a vida de vocês. Olha aí, ó, a Mari está dizendo que está ouvindo perfeitamente. Então, vamos continuar. Continue compartilhando aí a Cris, o Anderson, que são meus parceiros aqui, estão me ajudando, né? Raquel Aguiar, Deus abençoe sua vida, nos ajude aí a compartilhar essa live. Todos vocês que estão entrando aí. A Stephanie não está aqui hoje, né? Raquel, vamos chamar a Stephanie aí também. Todos que estão aqui, Deus tem uma palavra para vocês através da querida Mari, né? Deus vai usar tremendamente a vida dela, que tem uma bênção, a Mari é jovem ainda, né? E Deus tem usado ela tremendamente, viu? Ah, olha aí, ó. A Elida está dizendo que está ok, está normal, está ótimo. Então, tá bom, vamos lá. Com som e normal. É para você, então, só, Mônica, porque para a gente tá com som. Não sei o que está acontecendo. Então, vamos chamar aqui a querida Mari, né? Nesta noite. Depois ela vai estar orando pela sua vida. Já vai pedindo aí a sua oração, você fazendo seu pedido, viu? E convidando, porque muita gente precisa ouvir essa palavra nessa noite, viu? Eu quero cumprimentar a querida Mari. Lindona, né, gente? Olha aí que linda. Deus abençoe a sua vida. É uma honra ter você aqui conosco, viu, Mari? E eu ouvi você ministrando em algumas gravações. É lindo demais o que Deus faz através da sua vida. Que Deus continue te dando essa profundeza na palavra grandemente. Te use aqui nessa noite, como sei que tem usado em todas as vezes, e seja um canal de bênção aqui. Deus abençoe. É uma honra ter você aqui, viu? Fique à vontade. Deixa Deus te usar. Amém. A paz do Senhor Jesus, a honra é toda minha. Me sinto honrado e feliz de estar aqui com vocês essa noite. Tá friozinho aí, né? Aqui também tá bem frio. Tá chovendo por aqui. Mas Deus é bom. Amém. Seja louvado o teu nome. Tá chovendo, já podemos sentir a presença de Deus. Aqui tá chovendo. Já podemos sentir a presença de Deus nessa live. Eu creio que o Senhor se faz presente em nosso meio. E tem ainda a acrescentar aos nossos corações uma porção da sua palavra. Desde já eu quero agradecer, louvar a Deus pela sua vida, tenho acompanhado as lives que têm sido bênção, têm edificado as nossas vidas. E a todos que estão presentes aqui conosco, as pessoas que irão assistir posteriormente, que Deus vos abençoe. O texto que o Senhor colocou no meu coração encontra-se no livro do Gênesis, capítulo por número 8, o versículo de número 4, Gênesis 8, versículo 4 apenas, que vai nos dizer assim: No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Se fosse dar um tema para esta mensagem, um título seria Recomeço. Recomeço. Deus vai falar conosco através dessa mensagem, nos levando mais próximos dele, mais próximos de Deus, através do Monte Ararat. O Monte Ararat também, na verdade, é um conjunto de montanhas que, segundo estudiosos, fica situado em uma região da Armênia, lugar onde existe uma nascente que divide, né, os dois rios Tigres e Eufrates. O texto em que nós lemos se inicia o relato da criação humana, da história da raça humana. Deus, ele decide criar o homem. A partir daí, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, decide então trazer à existência, criar o homem como a sua própria imagem e semelhança. Somos os únicos seres, preste atenção e grave isso, somos os únicos seres de toda a criação que gozamos dessa prerrogativa. E que prerrogativa é essa? Ser a imagem e semelhança de Deus. Sim. Há quem diga, e eu discordo disso, eu creio que até mesmo é uma forma de se expressar errado quando nós dizemos assim,
nós não somos nada. Nós não podemos nos achar altivos ou melhor do que os outros. Mas dizer que não somos nada é o mesmo que dizer que Jesus morreu por nada. E Jesus não morreria por nada. Quando dizemos que não somos nada, anulamos a obra redentora de Cristo. Portanto, eu já quero abrir uma lacuna aqui, você é especial. Você é alguém importante para Deus. Nós somos parte do apogeu da criação divina. Por quê? Porque possuímos a imago Dei, a imagem e semelhança do Altíssimo, do Deus Criador. Deus, ele, quando cria o homem, Silvia, ele cria o homem sendo ele perfeito. Logo, criando o homem a partir dele mesmo, a sua própria imagem e semelhança, ele cria um ser perfeito. Aleluia. Deus cria o homem moralmente perfeito, porém, Deus também lhe dá algo, ou lhe concede algo que nós podemos chamar por livre escolha ou livre-arbítrio. E o homem, então, por si só, decide dar ouvidos a Satanás. Você conhece bem a história que se dá no Jardim do Éden, quando Eva decide por dar ouvido à voz do diabo através da serpente e induz até mesmo Adão a pecar. Dando ouvido ao diabo, automaticamente eles viram as costas para Deus. Porque é assim que acontece quando nós damos brecha para o inimigo, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós damos as costas para Deus. Quando nós abandonamos a vontade de Deus para viver a nossa própria vontade, nós pecamos. E por que pecamos? Porque a palavra pecado no seu original significa errar o alvo, mudar ou sair da direção. Portanto, quando nós pecamos, nós saímos da rota original que Deus já havia estabelecido para nós. Deus, ele nos colocou num caminho, que é o caminho que nos leva para casa, que é o caminho que nos leva para o céu. Era o homem perfeito do início da criação. Mas quando o pecado vem, há agora uma separação, uma ruptura. Porque o homem, ele, ao abrir mão da vontade de Deus, para cumprir a sua própria vontade, o seu próprio desejo, porque afinal Deus disse, olha, pode ficar à vontade no jardim, pode usufruir de tudo que tem aqui, pode comer de tudo, mas daquela única árvore ali, dela não toqueis. Aquela árvore que está no meio do jardim, a saber, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não toqueis. Meu Deus. E engraçado que, quando eu olho para isso, eu me questionei quando eu li esse texto e pensei, se Deus não queria que tocasse, nós nos fazemos às vezes norteamos essas perguntas. Por que ele colocou lá? Por que ele colocou se ele não queria que colocasse a mão? Mas ali, Deus colocou ela justamente no meio do jardim, Silvia, em evidência. Ele não escondeu a árvore, ele colocou ela no meio. Ela estava ali em evidência, estava sobre a vista deles. E sabe por que Deus não escondeu? Porque ali Deus estava estabelecendo um nível de relacionamento com o homem. Obediência. Um nível de relacionamento chamado obediência. O primeiro relacionamento que Deus tem com o homem se chama confiança. Quando ele coloca essa árvore no meio do jardim e dá uma ordem, toque em tudo, menos naquela, Deus está estabelecendo ao homem um nível de relacionamento, a saber, a confiança. Confiança essa que fora quebrada, porque o homem, incentivado, persuadido pelo mal, pelo diabo, então ele decide ignorar a voz da ordem, a voz de Deus que diz para não tocar. E por vezes nós agimos assim. Deus diz que não, e nós insistimos em querer ignorar a voz de Deus em detrimento de fazer a nossa própria vontade. E resumo da história, sempre nos damos mal. Por quê? Porque Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Deus, antes de estabelecer um relacionamento conosco, ele já tem um plano específico para as nossas vidas. E até mesmo eu aprendo que o não de Deus é cuidado com a minha e com a tua vida.
Às vezes nós atribuímos o não de Deus até mesmo como uma punição. Meu Deus, mas por que não? Porque nós idealizamos muitos planos e projetos, como o proverbista vai dizer. Provérbios vai dizer que o homem tenta muitos caminhos, muitos são os passos, mas a última palavra vem do Senhor. É o Senhor quem direciona, porque muitos caminhos que o homem traça para ele, sem saber o dia de amanhã, são caminhos de morte. Porque a nossa visão, ela é limitada, ela é imediatista, nós vemos só o agora, mas Deus, ele é atemporal, Deus, ele é onisciente, Deus está vendo lá na frente que aquilo que projetamos hoje não vai ser bom para nós. Por isso que ele estabelece um limite, e esse não de Deus é cuidado com a nossa vida, ele está estabelecendo para nós relacionamento, nível de relacionamento. E queridos, eu quero dizer para você que nessa noite, quer ter intimidade com Deus, como foi louvado aqui, quer ter uma vida com Deus com êxito, obedeça. O princípio está na obediência. Não tem como andar com Deus, dizer que é servo de Deus, se não obedecer a Deus. O homem agora ele quebra então essa aliança, rompe esse relacionamento de confiança, entra o pecado e o Criador é separado da criatura. Porque Deus não tem parte no pecado. Então agora a criatura se rebelou contra o seu Criador. Há uma ruptura, Romanos vai nos dizer muito claro sobre isso. Todos pecaram e por isso fomos destituídos da glória de Deus, afastados. Há um racha, uma ruptura que precisa ser restabelecida. E Deus, já sabendo disso, ele envia o teu filho para fazer este resgate, fazer essa junção, este reconcílio novamente. A partir daí entrou a degeneração do homem. Através do pecado, agora o homem faz uma separação. O homem agora ele faz parte de uma característica que ele havia... Aliás, o homem que tinha uma característica da imagem e semelhança perfeita de Deus, agora ele tem parte dessa característica afetada. Agora ele tem essa descaracterização da imagem de Deus, parte dela, afetada, defeituosa por conta do pecado. Agora, temos os olhos abertos. E a criatura que outrora era perfeita se torna agora deficiente. E agora chega para nós a morte, chega para nós as enfermidades, chega para nós o vírus, chega para nós todas essas adversidades e calamidades que nós vemos por aí, é consequência do pecado. É consequência de um ato lá de trás de desobediência. Essa corrupção do gênero humano foi de tal maneira com que gerou um poder tão destrutivo no homem. A maldade tomou conta tanto do coração do homem que agora o homem precisa de um salvador, de um resgate. O coração do homem foi contaminado de tal maneira que Deus chega a ficar entristecido de ter criado o homem. No seu versículo 5, no capítulo 6, ele vai dizer: Yahvé arrependeu-se de ter feito o homem, visto que era grande ou tamanha a sua maldade. Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende, irmã. Isso aqui trata-se de um antropopatismo, que é fazer uma atribuição humana a um ser eterno. A saber, Moisés, que escreve o livro do Gênesis, por não conseguir definir um sentimento de Deus, porque nós não conhecemos Deus em sua total essência. Então, Moisés, ele descreve, ele atribui a Deus, que é um ser eterno, um sentimento humano. Então, ele vai escrever dizendo que Deus se arrepende de criar o homem por conta da sua maldade. Mas o que se aproxima mais do original, poderíamos utilizar que Deus se entristeceu de ter criado o homem. Se entristeceu por quê? Porque Deus viu que o projeto que ele tinha estabelecido para o homem tinha sido agora deformado por conta da escolha do próprio homem. Só que algo que me chama a atenção, que eu acho lindo aqui, é que quando o homem
por conta do pecado, atrai o juízo de Deus. Agora Deus decide destruir tudo. Ele vai dizer, farei desaparecer, destruirei da face da terra, vou enviar o dilúvio. Deus, ele amaldiçoa a terra por conta do pecado. Destruição cósmica, Gênesis 3,17. De onde vem o vírus, as pestes e tudo mais. Deus, ele iria destruir tudo e toda a terra e sua criação. Por quê? Porque toda a criação sem o homem, para Deus, não vale de nada. Aí a gente se assusta. Que é isso, irmão? E os defensores dos animais aí, salvem as baleias, adote um cachorrinho, o mico-leão dourado. Deus não se preocupa com nada disso, não quer dizer que Deus ele não ama a sua criação. Só que entenda, Deus ele criou, e tudo que ele criou foi para que o homem dominasse. Então, obviamente, que sem o homem, nada do que foi feito para Deus tem valia. Tanto é que para Deus, o homem tem um valor inestimável, que ele, a ponto de dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E muitas das vezes o diabo distorce isso aí, descaracteriza o valor do homem, colocando o homem até abaixo mesmo dos animais. Tem gente aí que diz que prefere animal do que gente. Só que, na verdade, Deus criou o homem como a sua imagem e semelhança. Então, portanto, o homem, eu e você, temos um grande valor para Deus. Deus, então, quando ele decide destruir tudo, e a parte que eu acho linda da revelação de Deus no Monte Ararat, é justamente essa. É que quando ele decide destruir tudo, quando ele decide acabar com tudo, ele revela aqui a sua misericórdia para com o homem. Ele revela a sua misericórdia, e o texto vai dizer, o texto vai dizer aqui para nós que ele revela a sua misericórdia, a sua graça, e no meio disso tudo, quando ele decide acabar, ele bota os olhos em Noé. Ele bota os olhos em um homem que ele acha justo sobre a terra. Em um homem que vai fazer a diferença. Entenda que para Deus não importa a quantidade, e sim qualidade. Nós, às vezes, matematicamos as coisas. Queremos quantidade ao invés de qualidade, mas basta um. Deus, ele nunca trabalhou com quantidade, sim com qualidade. Tanto que ele vai dizer, eu deixo as 99 e vou atrás de uma que está perdida. Uma vale mais do que 1000. Então, Deus, ele sempre vai trabalhar com qualidade. Então, ele olha para Noé e ele vê qualidades em Noé. Ele olha para Noé e ele vê graça, ele vê um homem justo, um homem íntegro, um homem que andava com ele, andava na presença de Deus. Então, ele entende, aqui Deus entende que vale a pena lutar pela humanidade, que vale a pena dar uma chance, porque existe um aqui que vale a pena lutar por ele. Deus, ele então percebe que ainda há alguém que vale a pena. Eu acredito no homem. Deus, quando ele estabelece essa aliança com Noé, ele está dizendo em outras palavras, eu ainda acredito no homem. O homem é pecador, o homem é falho, mas eu ainda acredito naquilo que eu criei, segundo a minha imagem, a minha semelhança. Oh, glória a Deus. Deus, ele acredita em você. Talvez a sociedade já não acredita mais em você. Talvez a sua família, as pessoas que cercam a sua vida, que convivem com você, talvez você já está desacreditado por todos. De tantas vezes que você tropeçou, de tantas vezes que você errou. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus ainda acredita em você. Deus, ele está olhando do céu e ele está dizendo, eu acredito ainda em você. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele então percebe que há alguém que vale a pena. E ele vai então dizer a Noé, entra na arca, tu e a tua família, porque eu vejo que tu és o único justo perante a mim nesta geração. Deus, ele dá uma incumbência a Noé. Você vai entrar na arca, você e sua família, e eu vou fazer uma varredura, eu vou dar uma limpeza na terra. E a partir de você vai vir uma nova geração. Eu vou usar a tua vida para trazer um renovo, um recomeço à história da raça humana. Deus, ele quer se utilizar da minha e da sua vida para trazer recomeço. Talvez a tua vida até aqui tenha sido uma vida de derrota. Talvez até aqui a sua vida tenha sido uma vida de declínio, de destruição.
Mas Deus está dizendo, eu vou usar a tua vida para trazer renovo, para trazer recomeço. Glória Deixa a o que Deus, ficou de aleluia. trás para lá. É daqui para frente. Deus, ele ainda investe em pessoas que estão disponíveis. E eu aprendo, Aleluia. ô Silvia, pelo menos 3 grandes ensinamentos com o Monte Ararat nessa mensagem. O primeiro deles é misericórdia. Meu Deus. Deus, ele decide enviar a chuva torrencial para lavar a terra, um grande dilúvio para limpar tudo. Mas antes ele livra Noé e a sua família. Deus, ele age com benevolência e misericórdia sobre a pessoa de Noé. Por quê? Porque Deus é misericordioso. E a Bíblia vai dizer que se não fosse a sua grande misericórdia, nós já seríamos destruídos. A causa de não sermos destruídos é a tão grande misericórdia, amor e graça do Senhor. Segundo grande ensinamento que eu aprendo com Ararat, Deus cuida do que é importante para mim e para você. Por que eu digo isso? Porque ele poderia, o texto faz menção da vida de Noé, ele poderia ter salvado somente Noé. Mas ele decide cuidar daquilo que era importante para Noé. E o que era importante para Noé? A sua família. Portanto, Deus fala, vai você e a tua família e entra, que eu vou proteger você. Deus salva Noé e a sua família. Ei, Deus está te dizendo nesta noite, não se preocupe, porque enquanto você estever obedecendo a Deus, enquanto você estiver fazendo a vontade dele, enquanto você estiver andando com ele, ele está cuidando dos seus. Talvez você esteja desanimado, você está há muito tempo na caminhada, orando, buscando pela salvação da tua família, e tem aqueles que ainda estão como ovelhas desgarradas, ainda aqueles que ainda não vieram para Cristo Jesus, e você pensa, meu Deus, eu tenho uma promessa acerca da minha família, mas como isso se dará? Eu venho buscando há 10, há 15, há 20, eu não sei quantos anos, e eu não vejo nada acontecer. Ei, continue na obediência, continue caminhando com Deus, porque no tempo certo, Deus vai colocar os teus junto na arca contigo. Deus, ele está cuidando de você, está cuidando da tua família automaticamente. Por quê? Porque Deus sabe aquilo que é importante para você. E aquilo que é importante para quem é obediente é importante para Deus. Aquilo que é importante para você que está debaixo da obediência também é importante para Deus. Deus, ele exerce misericórdia e salva também a família de Noé. Entenda que o seu relacionamento com Deus, ele pode ser um agente determinante para a salvação também da sua família. Isso aqui implica muito, fala muito sobre testemunho de vida, tanto no lado testemunho, porque quando a sua família, as pessoas que estão próximas a você, observam a sua conduta, observam a sua devoção a Deus, a sua fidelidade a Deus, automaticamente elas são contagiadas por isso. Elas querem viver o mesmo e, hora ou outras, elas serão tocadas por isso. Além do testemunho, também fala da sua busca com Deus. Como eu já disse aqui, quando você busca por alguém, quando você busca a Deus em obediência e segue servindo ao Senhor, aquilo que é importante para você passa a ser importante para Deus também. E Ele vai responder com peso de glória, Ele vai atender as suas orações, Ele vai salvar a tua casa. Aleluia! Sim, mas eu creio que quando nós pedimos a Deus, Deus ele faz a obra, Deus ele não arromba corações, mas o Espírito Santo de Deus é capaz, por intermédio da sua palavra, de quebrar corações duros, corações empetrecidos e que possam ser amolecidos pela palavra, pela poderosa palavra do Senhor. Então eu creio que quando nós andamos em obediência, nós obtemos resposta do céu. Aquele que sabe esperar o tempo, Deus honra. Terceiro ensinamento que eu aprendo com o Monte Ararat, não menos importante, adoração. Entenda que quando a arca pousa no Monte Ararat, a primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca é erguer um altar em adoração a Deus. Veja no texto. Ele vai erguer um altar em adoração a Deus. Ficou tanto tempo dentro da arca, afinal ele poderia querer ver como estava a terra, querer andar, passear pela terra, querer conhecer o ambiente em que ele estava ali. Não. A primeira coisa que ele faz é levantar um altar a Deus. Por quê? Porque ele reconhece em gratidão o favor que Deus fez por ele. Deus salvou a ele e a sua família.
portanto, ele é grato ao Senhor. E não há maneira maior de demonstrar nossa gratidão do que a adoração a Deus. Aleluia. Aprender sempre a ser grato, que a graça que nos alcançou nos faz adorar em primeiro lugar. Primeiro eu adoro, depois eu peço. Primeiro eu adoro, depois eu intercedo pela vida de outros. Primeiro eu adoro, primeiro eu tenho que chegar adorando, reconhecendo que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Tudo se torna mais fácil quando eu chego adorando. Quando Deus recebe a nossa adoração como incenso suave, como cheiro agradável, a glória desce. O favor desce sobre as nossas vidas. Aleluia. Deus, ele tem um recomeço para você. Deus, ele tem um recomeço para todos nós. Talvez você tenha pensado que esse ano não valeu de nada. Que esse ano talvez tenha sido o pior ano da sua vida. Ano de 2020. Ano onde o Senhor parou por 6 meses aproximadamente que estamos, né, nos sentindo engessados, não é isso? Essa pandemia veio para nos dar uma sacudida. Mas eu louvo a Deus pela pandemia. Que isso, irmã, sim. Mesmo com todas as perdas que tivemos, mesmo com todas as dificuldades que temos enfrentado, eu louvo a Deus pela pandemia. E sabe por quê? Porque Deus tem nos dado grandes lições nesse tempo. Lições de dependência, de humildade, de retornar à essência da adoração, de não negligenciar a nossa adoração, não condicionar a nossa adoração, porque nós somos assim, por vezes condicionamos a nossa adoração. Quando tudo vai bem, adoramos, louvamos ao Senhor, mas estamos muitas das vezes, como Isaías vai dizer no capítulo 29, verso 13, louvamos e honramos a Deus com os lábios, mas o coração está bem longe dele. E Deus está vendo, e Deus está dizendo, eu quero trazer vocês para perto, ainda que seja no aperto, ainda que eu tenha que enviar uma situação para apertar vocês, mas eu quero trazer vocês para perto. Aleluia, glória a E a Deus. pandemia, eu vejo, Silvia, que veio justamente para isso, para nos despertar em muitas coisas, para nos ressignificar quanto seres humanos, Deus. para nos unir quanto igreja. O reino de Deus tem que entender que não há competição, não deve haver competição, e sim colaboração. Essa questão de igreja contra igreja, placa de igreja contra ministério, isso não tem que existir. Estamos todos labutando pela mesma causa, o reino de Deus. E esse reino tem dono, esse reino não é meu, não é seu, ele é do Senhor. Nós estamos aqui somente como servos dele, para dar continuidade a essa obra, até o dia que ele venha. Então eu vejo que essa pandemia ela veio para nos mostrar grandes lições, e quem está sensível à voz do Espírito tem colhido grandes manifestações do Espírito. Por quê? Porque o céu não está em crise, o céu não está cerrado, aquele que continua buscando, aquele que continua perseverando em obediência, em humildade com o Senhor está recebendo do céu milagre, tem vivido milagre, tem desfrutado de provisão nesse tempo de crise. Porque o céu não está em crise, Deus ele está agindo a nosso favor. Glória a Deus. Deus está dizendo, eu tenho uma nova história. Deus ele te convida hoje para viver algo novo na presença dele. Algo novo. Ele vai dizer a Abraão, ele disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Recomeço. Recomeço. Deus sempre vai ter um recomeço para nós. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Deus ele tem nos preservado, sabe? Eu vejo como um tempo de preservação do Senhor. Essa pandemia, essas coisas que têm acontecido nesses últimos dias, tem, na verdade, nos preservado de muitas coisas. Nos escondido, como ele escondeu Noé e sua família na arca. Para nos fazer pensar, para nos ensinar que nós precisamos melhorar quanto igreja. E quando eu digo igreja, eu não digo organização, eu não digo placa de igreja nem denominação, eu digo organismo vivo, igreja do Senhor, eu e você. Como cantamos aqui, somos templos, somos casa dele, templos do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor e devemos agir como igreja do Senhor em qualquer lugar. Porque igreja não se trata de um espaço geográfico. Igreja não é espaço geográfico. Igreja é a comunidade dos santos. Somos nós, adoradores de Deus. Pessoas que entenderam
a tão grandiosa obra redentora de Cristo, aceitaram ao Senhor como seu único e suficiente Salvador e o adoram em espírito e em verdade. Nós somos a igreja do Senhor, discípulos do Senhor. E aí eu vejo algo que me preocupa, porque tem pessoas que não estão preparadas, que não foram forjadas para suportar períodos de crise. Mas se olharmos para a palavra de Deus, em todo o tempo sempre houve períodos difíceis, períodos de crise, períodos de escassez, períodos de morte, de perdas. Mas o povo, todavia, seguia em frente. Sempre vai haver os remanescentes. Eu quero fazer parte dos remanescentes, daqueles que continuam crendo, continuam perseverando, continuam acreditando no prover e no mover de Deus. Porque tem muitas pessoas que nesse tempo, Silvia, de pandemia, deixaram suas igrejas, deixaram de congregar, né? Deixaram os templos. Pessoas que esmoreceram na fé de tal forma, pessoas que deixaram o medo, a circunstância falar mais alto, e se esqueceram do tamanho do Deus que servem. Se esqueceram que todo tempo de crise, ele tem já um tempo estabelecido por Deus de começo, meio e fim. É um momento, e momentos são transitórios e passageiros, eles vão passar. Deus, ele tem uma nova história, um novo recomeço para nós. E esse recomeço, eu creio que é de paz, é de bênção, é de prosperidade, de bonança. Mas tudo isso depende de como nós estaremos diante de Deus. Precisamos rever a nossa vida diante do Senhor. Meu Deus, Deus, ele espera de nós adoração. Adoração sincera. Obediência. Para que ele manifeste o seu favor. Que é misericórdia. Deus, ele tem ainda agido de misericórdia, mesmo nós não merecendo. Mesmo nós sendo falhos. Ele tem manifestado a sua misericórdia. E muitas das vezes, ao invés de reconhecermos isso, nós ainda murmuramos, nós ainda questionamos. Nós ainda estamos insatisfeitos. Hoje, no culto de ensino da palavra, meu pastor trouxe uma analogia que eu achei muito interessante. Ele disse que existem pessoas que são tão insatisfeitas que nada para ele tá bom. Diante de um pé de ipê bem florido, bem lindo, há duas pessoas. Uma observa o pé de ipê e diz, nossa, que árvore linda. A outra pessoa diz, olha e diz, mas quando as folhas caírem vão fazer muita sujeira. Existem duas classes de pessoas. A que vê com os olhos da fé, a que consegue enxergar somente coisas boas, positivas, e aquela que olha e só vê o negativo, só vê com um olhar pessimista, com um olhar de derrota. Nós escolhemos quem queremos ser. Se seremos a pessoa que olha e vê com olhos de esperança, ou se seremos a pessoa que olha com olhos de pessimismo, de derrota. Caminhava uma pessoa no deserto e ela só carregava um cacho de uvas. De uvas não, de bananas. Ela carregava somente um cacho de bananas durante todo o trajeto do deserto. E à medida que ela ia caminhando, ela ia comendo uma banana e ela jogava a casca para trás e ela reclamava com Deus. Eu só tenho essa banana para comer. Logo atrás dela, no mesmo deserto, vinha uma outra pessoa caminhando e dava graças a Deus pelas cascas que encontravam no chão pelo caminho. Meu Deus. Nós devemos fazer uma escolha em nossa vida. Ou seremos aquele que murmuramos, aquele que nunca está satisfeito com nada, ou seremos aquele que aproveitaremos as oportunidades, até mesmo no meio da crise, para mudar a nossa história. Gratidão a Deus. Sabe que tem gente que no meio da pandemia, no início, as lives estavam sendo muito edificantes, estavam sendo muito proveitosas. Depois de um tempo, as pessoas já estavam questionando e reclamando das lives. Perceba que o ser humano ele não está satisfeito com nada. O tempo em que tinha os templos abertos, acessíveis para culto, as pessoas não iam no culto. Deixavam de cultuar, talvez para fazer qualquer outra coisa. Veio a pandemia e reclamaram que as igrejas se fecharam. E aí tivemos o recurso da internet, que é um recurso que Deus enviou, eu creio, para suprir esse período aí, essa necessidade. E as pessoas continuaram a reclamar. Vai voltar os cultos. As portas dos templos já estão se abrindo, voltando a normalizar as coisas aos poucos. Vamos ver qual será o posicionamento das pessoas, das mesmas que estavam reclamando.
Será que irá tomar uma medida diferente? Será que vai valorizar o tempo em que está na casa do Senhor? Ou será que vai continuar reclamando? O Senhor está nos fazendo um convite nessa noite de reflexão. Entenda que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, além daquilo que pensamos ou desejamos. Mas nós precisamos entender a nossa posição de criatura, de servos do Senhor. Deus, ele nos chamou para viver uma vida de relacionamento com ele. E esse relacionamento há algo condicional nisso, que se chama obediência. Para Deus estabelecer um relacionamento de confiança conosco, nós precisamos obedecer. Eu encerro por aqui e agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aí assistindo. Eu creio num tempo novo para nós. Eu creio que prontamente essa pandemia vai passar. Nós oramos por isso, que seja no tempo do Senhor. Mas eu oro, sobretudo, que as pessoas tenham mudado nesse tempo. Que tudo isso que tem acontecido tenha corroborado para que as mentes sejam transformadas, quanto também ao nosso comportamento automaticamente. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, Silvia, a todos que estão aí, seu ministério, sua família. Um grande beijo, um grande abraço. Querida Mari, que palavra tremenda, profundo. Eu iniciei essa live cantando a canção Começo de um Fim, que fala de um recomeço, né? Aquilo que parece ser o fim, né? Deus diz, não é o fim, é o recomeço, é um começo para uma nova história. E eu creio que palavra profunda, e foi de um ensinamento tremendo nessa noite, com profundidade, né? E para nós, até para uma conscientização. Será que nós estamos sendo aquela pessoa que está comendo a banana, né? E está reclamando? Ou nós estamos pegando a casca, né? Estamos fazendo da casca uma gratidão, glorificando a Deus em todos os momentos, né? Como que está o nosso dia a dia, né? Será que nós vamos mudar nessa pandemia? Quando voltarmos, será que seremos as pessoas diferenciadas que vão parar de reclamar, que, né, tudo a gente olha com um olhar pessimista e consegue ver tudo ruim, né? Vai na igreja, não, no culto não está bom. Então, como que seremos depois dessa pandemia, né? Que essa palavra de reflexão, né? Para que haja um recomeço diferente do que a gente estava acostumado. E que eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas aqui. Hoje é uma palavra de reflexão para nós, né? E para nós realmente sabermos que é um novo recomeço para as nossas vidas, mas precisa ser diferenciado. Glória a Deus pela sua vida, Mari. E neste momento, eu gostaria que você orasse. Muitas pessoas que entraram aqui, algumas precisando de um milagre de Deus. Tá bom, querida? Fique à vontade, pode deixar Deus te usar. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos elevar a Ti em oração. Senhor, em favor dessas vidas que estão acompanhando, Senhor, essa live. Senhor, eu não as conheço, mas o Senhor as conhece. O Senhor sabe o que vai no coração de cada um, cada petição, cada necessidade, Pai. Eu peço que vai de encontro a cada necessidade neste momento, Pai. Que há uma necessidade maior em todos nós, vigente para este momento, Senhor, de renovação de mente, de renovação de comportamento, Pai, mediante, Senhor, a Tua palavra. Pai querido, nos eleva, Senhor, em obediência, nos faz entender que precisamos nos sujeitar à Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai, porque ela, sem dúvida, é melhor do que tudo aquilo que nós intentamos em nosso coração, ó Pai, que possamos aprender a confiar em Ti. Pai, aumenta a nossa medida de fé, ó Deus, ainda que nós olhamos à nossa frente, não vemos, Senhor, aquilo que nós almejamos, ainda que nós olhamos, Senhor, em nossa volta, e tudo que possamos ver, Senhor, é um mar bravio das aflições, Senhor, mas eu creio que as águas irão baixar, assim como baixou no Monte Ararat, assim como passou aquele período de crise, mas eles estiveram ali guardados pelo Senhor. Eu creio que o Senhor está guardando a Tua igreja, está guardando os seus.
Pai querido, e Aleluia. essa água vai baixar, esse momento de crise vai passar, e nós estaremos mais fortalecidos, ó Pai, que o nosso caráter seja transformado para que possamos viver coisas grandiosas na Tua presença, ó Deus. Aleluia. Pai, áreas da nossa vida que até hoje, Senhor, estavam travadas, estavam limitadas, Senhor, por conta talvez de falta de gratidão, falta de adoração, ou seja lá qualquer que seja, Senhor, o impedimento que estava, Senhor, anulando, Senhor, talvez a ação do Senhor, impedindo a ação do Senhor sobre a nossa vida, que seja jogado por terra, Pai, nesta noite, que possamos dar, Senhor, espaço para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, Senhor, que venhamos fechar as brechas, Senhor, a arca, ela foi fechada, as brechas com betume, Senhor, para que não entrasse água, que nós também possamos trazer essa lição para nossas vidas, fechar as nossas vidas, Senhor, de brechas, para que o inimigo não possa ter ação sobre a nossa vida e que a intervenção do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, que possamos crescer como seres humanos, Senhor, nos ressignificar nesse tempo de crise, sermos mais solidários, amar mais o próximo, entender, Pai, porque o Senhor trouxe esse tempo para nos mostrar que não existe grande, não existe pequeno, não existe diploma, Senhor, não existe, Senhor, renomado. Todos estamos em pé de igualdade, na mesma dependência do Senhor. Então, portanto, Senhor, eu te peço que haja em nosso coração uma grande transformação, que possamos viver um grande avivamento pelo qual nós tanto oramos, Senhor. Tanto clamamos por um avivamento, mas para que esse avivamento possa ser derramado em nossa geração, eu creio que primeiro o Senhor precisa tratar o nosso caráter, para que possamos estar à altura de receber este grande avivamento, ó Pai. Portanto, eu te peço, Senhor, trabalha sobre as nossas vidas de forma extraordinária, para que o teu nome seja glorificado em nosso meio. E eu creio sim, Senhor, que há um novo recomeço para cada um de nós. Pessoas que estão nos ouvindo aqui, que talvez tenham vivido coisas, Senhor, desastrosas em sua vida até aqui, tem a chance hoje de fazer diferente, de ter um novo recomeço, de deixar as coisas velhas para trás, tudo aquilo que deu errado para trás, e começar a seguir agora uma nova vida em Cristo Jesus, a partir da sua palavra. Portanto, eu te peço, Pai, cumpra sobre nós o teu querer e o teu efetuar. Assim nós oramos e apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Oramos com gratidão e perdão pelos nossos pecados. Eu apresento a vida, Senhor, da Silvia nas tuas mãos, a casa dela, a família dela. Abençoa a vida dela, o ministério dela, Senhor, e a vida de cada um que está presente nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Querida abençoe, Mari, Deus te linda. abençoe. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe, continue abençoando seu ministério, viu? Muito obrigada Amém. por Eu que essa noite agradeço. gloriosa de palavras profundas para as nossas vidas. E um beijo. Deus abençoe. Fica na paz. Vamos fazer a famosa A selfie. foto, verdade. Gente, tira a nossa foto aí, por favor, gente. Olha aí. A Kézia sempre tira, não tá aqui, mas tem a Cris. Tira aí, Cris, Viner, qualquer um de vocês pode tirar uma foto aí, ó. Eu esqueci de baixar aqui, ó. Mas tudo bem, esqueci dos comentários. Vamos lá de novo. Aqui, ó. Ah, tá. Acho que tiraram. Foi. Foi. Fica com Deus, minha Beijo linda. grande. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Glória a Deus. Noite abençoada. Palavra tremenda. Falou os nossos corações. Deus abençoe aí. Eu chamei a Verinha Valadão, entrou também. Obrigada, querida, pelo carinho de estar aqui nessa noite. Também obrigada a Miriam Lopes, que entrou também. Ó, a Virna também printou. Virna chegou aqui também para receber uma porção da palavra de Deus. Mônica, obrigada pelo carinho de estar aqui conosco nessa noite. É uma noite abençoada e eu tenho certeza que vocês foram tremendamente abençoados. Cristo Jesus, obrigado por tudo, viu? De estar conosco aqui, me ajudando. Deus te recompense. Como diz a minha amiga Lucy Souza, os céus te recompense, viu? Glória a Deus. Gente, amanhã eu vou estar numa live, tá bom? Eu vou estar numa live com a pastora do Peru, uma missionária que está fazendo a obra do Senhor. E ela me convidou para estar na live. Amanhã eu vou estar lá juntamente com ela. Quinta-feira a gente está aqui. Quinta-feira vai estar ministrando a palavra uma professora. Gente,
que é profunda na palavra. Quem me indicou foi a Conceição Cabral, a Amiraci Marques, da Bahia. Vai ser muito bom, porque eu já ouvi ela pregando também. É tremendo, profunda a palavra. E também vai estar cantando Samuel Dias e a cantora Leide Lair, tá bom? Obrigada, Verinha, obrigada, tá? Deus continue te abençoando. E obrigada pelo carinho de estar aqui conosco nas noites, nas lives, viu? No Face, o que ela falou? Ah, não, no Face vai ser aqui no Instagram. Amanhã no Instagram, quinta também no Instagram. Sexta também eu vou estar participando de uma live aqui no Instagram. Sábado a gente vai ter a Noite do Poder, que eu já falei que vai estar a Isabel Falcão, a Selma Noronha, o Saulo Matos, né? Muitos já conhecem ele aqui. E no domingo vou estar com o pastor Gerivan. Eu esqueci o nome dele agora. Gerivan, que é bem conhecido também, faz bastante lives aí. O Gerivan, alguém lembra do sobrenome dele? Sempre está fazendo live. Vou estar no domingo com o Gerivan. Ah, nossa, agora que eu lembrei, gente. Domingo eu marquei compromisso de live. À tarde, eu tinha esquecido que eu tinha à noite, mas à noite eu também tenho com o Gerivan e à tarde eu tenho com o pastor Edmilson. Então, ó, glória a Deus. Vamos fazer a obra. Gente, boa noite. Fique na paz. Até amanhã, tá bom? E até quinta-feira. Beijo grande. Regina, que saudade de você, viu? Deus abençoe sua vida. Fica na paz, gente. Obrigada. Deus abençoe.